Olá a todos! Esta semana o vídeo será todo em português para poderem praticar compreensão oral. Vou falar sobre cultura portuguesa e hábitos portugueses, para poderem compreender um pouco melhor a maneira de ser dos portugueses. Como sabem, muitos estrangeiros estão a morar em Portugal agora e vivem situações normais do dia a dia sem saber que fazemos algumas coisas de forma diferente. Vou falar sobre algumas diferenças neste episódio. Se estás a aprender português e tens interesse na cultura portuguesa, não te esqueças de subscrever o meu canal. E agora, vamos começar! Em Portugal, deves sempre dar prioridade a deficientes, grávidas, pessoas com crianças de colo e idosos. Além de simpático, isto é obrigatório por lei, já que estas pessoas têm prioridade. Isto aplica-se principalmente em filas em locais públicos, como no supermercado. Normalmente, nos supermercados maiores, há caixas prioritárias para estes casos, mas mesmo assim é considerado um gesto atencioso ceder o lugar numa fila normal. O mesmo se aplica em aeroportos e transportes públicos, como o autocarro e o metro. Já deves saber que os portugueses adoram sair e conviver em cafés e restaurantes. O espaço da casa é normalmente reservado mais para encontros familiares e com os amigos mais próximos. Quando recebemos em casa, gostamos de oferecer os nossos petiscos, mas também ficamos muito contentes por nos trazerem alguma lembrança, como uma especialidade culinária, um vinho ou uma planta. Mesmo que digamos o habitual, não era preciso. Também é interessante saberes que nós levamos sempre os convidados à porta nas despedidas e também abrimos a porta para os convidados saírem. Além disso, gostamos de terminar as despedidas com mais uns minutinhos de conversa à porta, já com os casacos vestidos e prontos para partir. O português, no entanto, gosta é de sair, comer fora para socializar. Esse tempo é precioso e não é contado ao minuto. Por isso, quando almoçamos ou jantamos num restaurante, comemos com calma, sem pressa. O empregado de mesa em Portugal nunca deve trazer a conta para a mesa antes de o cliente a pedir. Em Portugal, são poucos os restaurantes onde tens uma hora para sair da mesa. É considerado indelicado apressar a saída do cliente. Assim, é importante praticar desde cedo a frase "a conta, por favor". A noção e gestão do tempo é também diferente em Portugal, principalmente quando comparado com os Estados Unidos. Há menos correria e demoramos mais tempo a dar resposta a um convite, um e-mail ou mesmo algo urgente. Os horários para acordar e para ir para a cama também diferem bastante, não só com os adultos, mas também com as crianças, mesmo em dia de escola. Os meus filhos vão para a cama às 9h30, uma coisa menos frequente em Portugal. Tendo em conta estas diferenças em Portugal, não é simpático telefonar a alguém cedo de manhã num fim de semana. Os portugueses adoram dormir um pouco mais ao sábado e ao domingo e aproveitar a manhã para descansar. Eu diria que não é aconselhável ligar a um português ao fim de semana antes das 10 da manhã. Ser cordial, atencioso e simpático são características muito apreciadas pelos portugueses. Por isso, sempre que possível, deves tentar usar frases e vocabulário que mostrem estas qualidades. Sabemos que a maioria dos portugueses fala bem inglês, mas adoramos quando percebemos
que alguém está a tentar aprender a nossa língua e soltam um inesperado "Bom dia! Como está?". Eu tenho um vídeo com um guia de sobrevivência todo dedicado a expressões úteis e como reagir em português a várias situações do dia a dia. Em Portugal, quando recebemos ou oferecemos um presente, é esperado que a pessoa abra o presente à frente da pessoa que o deu. Nós gostamos de ver a reação e se a pessoa ficou contente com a prenda. Isto aplica-se a crianças também. Muito diferente dos Estados Unidos, onde é habitual as pessoas abrirem os presentes quando sozinhos em casa, depois de uma festa de anos. Também não temos a tradição de escrever postais de agradecimento, já que preferimos agradecer em pessoa. Os portugueses são, no geral, muito atenciosos com as pessoas mais idosas. Os avós têm um papel muito importante na cultura portuguesa e muitos deles são os cuidadores dos netos enquanto os pais estão no trabalho. A relação entre os avós e netos é muito próxima. Há uma relação carinhosa com as pessoas mais velhas, desde os vizinhos aos familiares mais distantes. Em Portugal, há um certo formalismo quando falamos com pessoas mais velhas, como sinal de respeito. Normalmente não se usa a segunda pessoa tu, mas sim a terceira pessoa, aliados à palavra dona antes dos nomes femininos e senhor antes dos nomes masculinos. Quanto a isto, é interessante também saberes que as senhoras não são tratadas pelo nome de família, ao contrário dos homens. Assim, em Portugal, eu sou tratada por Dona Sandra, se alguém quiser ser muito formal comigo. Uma outra coisa que define bastante os portugueses é o café. Quando nos referimos a um café, estamos sempre a falar de um café expresso. Por isso, nem precisamos de usar esta palavra. Não temos muito o hábito de pedir café para levar. Ao contrário, tomar café é quase um ritual que inclui algum tempo sentado e a leitura de um jornal ou 2 dedos de conversa com algum amigo. Se um português estiver com muita pressa, é comum vê-lo a tomar a sua vitamina C, o café, ao balcão, em menos de 1 minuto. Mas não na rua, nem com um copo com tampa. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem-me um like e um comentário. Bom ano!